Na aula de hoje, daremos início ao capítulo 3 do livro de vocês. Trabalharemos as páginas 35, 37, 38, 40, 41 e 42. Esse capítulo trata do renascimento cultural. Falaremos sobre o antropocentrismo, as transformações sociais e uma nova mentalidade. Falaremos sobre o humanismo, a criação das primeiras universidades, sobre os estudos clássicos e também trabalharemos o tópico Itália, o berço da Renascença. Nesse tópico trabalharemos arte e mecenato, uma revolução nas artes e os novos materiais e as novas técnicas. O movimento cultural e intelectual ocorrido na Europa entre os séculos XIV e XVI é chamado de Renascimento. Mas por que Renascimento? Porque ocorreu uma retomada de valores gregos romanos que durante a Idade Média foram deixados de lado. Nesse contexto, surgiram novas formas de pensar, de sentir e de expressar o papel do ser humano no mundo. A partir do Renascimento, o ser humano passou a ser encarado como um centro do universo e como a referência de todas as coisas. Por isso, se diz que o Renascimento se baseia no antropocentrismo. O antropocentrismo defende uma ideia de que o homem deve estar no centro das ações, o que de certa forma se opõe àquela ideia do teocentrismo, que defendia que Deus deve ser o centro do pensamento e das ações do homem. Como a gente deve imaginar, essa nova mentalidade do homem no centro das coisas não surgiu de uma hora para outra, mas sim como parte de transformações que vinham ocorrendo durante a Baixa Idade Média. Transformações essas na economia, como o declínio da economia feudal e o renascimento urbano e comercial. Transformações na organização social, por exemplo, a nobreza feudal perdia espaço para a burguesia, que se fortalecia cada vez mais. Transformações na política, onde os reis passaram a concentrar poderes por meio do processo de centralização dos Estados Unidos. E transformações no campo religioso, onde as críticas à Igreja Católica aumentavam paralelamente ao surgimento de novos movimentos espirituais. Em meio a isso, uma antiga expressão da cultura grega ressurgiu entre os renascentistas. O homem é a medida de todas as coisas. Assim, o ser humano, entendido como criatura feita à imagem e semelhança de Deus, passou a ser valorizado. Com isso, os estudos
deveriam melhorar o entendimento do mundo e da vida e exaltar a liberdade e a curiosidade dos seres humanos. A esse movimento deu-se o nome de humanismo. O humanismo defendia a valorização de um saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura que fosse capaz de desenvolver as potencialidades das condições humanas. E é em meio a isso que vem ocorrer a criação das primeiras universidades. E isso se deu que, com o renascimento cultural, as escolas multiplicam-se e começam a abranger pessoas da burguesia interessadas em obter mais conhecimento, administrar seus negócios ou prosperar como funcionários públicos. E assim, as primeiras universidades europeias surgiram na mesma época em diversas cidades, a exemplo de Bolonha, Paris e Cambridge, criadas inicialmente pela Igreja Católica, com a finalidade de melhorar a formação dos clérigos, e após isso, elas acabam se transformando em instituições autônomas de mestres e aprendizes. Os reis contribuíram de forma decisiva para a independência das universidades, por causa do interesse na diminuição da influência da Igreja em seus reinos. Os monarcas estimularam especialmente o estudo do direito romano e a adoção da escrita das línguas vulgares, isto é, línguas faladas pelo povo, ao invés do latim empregado pelo clero. Como a gente viu anteriormente, a Itália foi um dos berços da civilização grego-romana e desenvolveu um intenso intercâmbio comercial e cultural com o Oriente. E esse intercâmbio foi primordial para que suas cidades se destacassem e se desenvolvessem no que diz respeito às riquezas e também no que diz respeito à urbanização. E em meio a isso, muitos mercadores e banqueiros ficaram entusiasmados a dedicar-se ao estudo e às artes clássicas. E além disso, estes patrocinavam pessoas que tivessem talento para que estas pudessem desenvolver as suas obras. E esses patronos eram chamados de mecenas. E é por meio dessas relações com eles que alguns dos nomes mais prestigiados da Renascença puderam desenvolver e difundir o seu trabalho. Assim, o mecenato basicamente se constituía em financiar obras artísticas como uma forma de incentivo e proteção às obras renascentistas. Até a própria Igreja Católica foi uma grande mecena
do Renascimento, uma vez que, se os burgueses empregavam-se no mecenato como uma forma de demonstrar sua riqueza e refinamento cultural, os papas e os demais membros do clero católico tinham o intuito de demonstrar a força e a grandeza do catolicismo. E uma das obras que surgiu nesse contexto, conforme a gente vê na figura ao lado, foi a obra Primavera de Sandro Botticelli, que foi uma das mais famosas pinturas desse artista e representa uma alegoria da mitologia clássica em torno da primavera, como a gente consegue observar na imagem, onde se observa a presença de várias flores de um campo florido. Assim, se observa que há 3 características que se destacam quando comparamos as obras de arte da Idade Média com as obras de arte do Renascimento. A primeira dessas características é o uso da perspectiva. A segunda é a preocupação em se retratar a natureza de maneira mais fiel possível. E a terceira é o uso aprimorado das cores, trabalhadas por um jogo de luz e sombra. Esses 3 elementos se completam e representam uma grande revolução nas artes plásticas. E essa grande inovação nessas pinturas renascentistas foi propiciada pelo surgimento da tinta a óleo, uma vez que o pigmento mineral, responsável pela cor, passou a ser diluído em óleo, enquanto no período anterior o pigmento era diluído em água e aplicado diretamente sobre uma parede úmida. E a vantagem da pintura a óleo era a demora para secar, o que permitia que o pintor prolongasse a execução da obra e se debruçassem sobre mais detalhes no trabalho com cores e no retoque das partes que não ficaram conforme ele imaginava. As cidades do norte da Itália inauguraram o Renascimento, mas outras regiões do continente europeu também foram influenciadas pelo espírito humanista e pelas novas concepções artísticas. E, em meio a isso, surgiram e destacaram-se vários pintores. Já em outros países, as principais contribuições vieram, sobretudo, dos campos da literatura e das ciências da natureza. As produções literárias, em grande parte, eram frutos dos esforços de criação das línguas nacionais em oposição ao latim usado pela Igreja Católica. E em todos os exemplos aparecem características humanistas, ou seja, a preocupação em se realizar uma reflexão sobre a condição humana, bem como a alternativa de se construir uma sociedade melhor. Vejamos agora
algumas obras importantes que surgiram nesse período e seus respectivos países. Em Portugal, a obra mais marcante da cultura portuguesa é o poema Os Lusíadas. Na Espanha, uma das principais obras foi Dom Quixote de la Mancha. Na França, foi a obra Ensaios, que possui temas variados sobre algumas populações francesas. Na Itália, foi o poema A Divina. Comédia, que trata de uma jornada que atravessava o inferno, o purgatório e o céu. Na Inglaterra, foi a obra Utopia, que criticava alguns aspectos da sociedade inglesa. Contudo, além do avanço e da importância nesse campo literário, houve também um grande avanço no campo científico, no que diz respeito à anatomia humana e à astronomia, onde se passou a afirmar que a Terra era um planeta móvel e girava ao redor do céu, e não ao contrário, como se pensava anteriormente. Com isso, nós finalizamos e eu deixo para vocês as páginas 36, 39, 42, 43, 46, 47 e 48, referente à atividade.